Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam abundantemente nos vossos corações. Irmãos, com muita alegria, hoje é um dia especial, um momento marcante aqui do nosso estudo, né? Porque estamos dando um passo bem importante aí na revelação bíblica, a revelação escatológica, quando Daniel ele dá uma ampliada na revelação que Deus já havia dado a Nabucodonosor a respeito dos reinos, das épocas dos reinos dos homens, né? E hoje Daniel, ali no capítulo 7, nós vamos ver, né, que Deus ele amplia, né, Deus melhora a visão ali para Daniel através de visão e a revelação ela é ampliada maravilhosamente. Então hoje, amados, para mim é um conteúdo essencial para a nossa aula, assim, em termos de ampliação de revelação. Estou muito animado, eu espero que eu consiga transmitir aos irmãos tudo aquilo que está aqui no meu coração, que está aqui nos conteúdos, mas com certeza o Espírito Santo ele há de suprir aí as minhas limitações e você vai ser abençoado aí com esse conteúdo, amém? Não tem jeito, aquele que busca, né, o Senhor de coração, esse encontra, né, amados, né? Quando buscamos a revelação da verdade, e até a nossa aula de hoje tem a ver com isso, né? Daniel, ele não se conforma, ele quer saber mais, ele jejua, ele se consagra, ele busca a Deus querendo saber mais da revelação e Deus vai revelando para ele. É assim conosco também, né, amados? Eu gosto muito, estamos tendo uma aula de escatologia, mas não tem jeito, toda a escritura ela é inspirada, apta para discernir as intenções do coração e vai até a divisão da alma e do espírito. Então, somos tocados na nossa vida espiritual, somos acrescentados pelo exemplo que Daniel nos dá. Então, que hoje seja assim também, assim como foram nas outras aulas. As outras aulas foram bem práticas, né, da vida de Daniel, e agora nós vamos aprofundar assim bastante mesmo na questão escatológica hoje, tá bom? Como eu sempre gosto de passar aos irmãos, aqui, amados, a nossa apostila, tá bom? Eu sempre gosto de reforçar os irmãos, porque para mim é muito importante você fazer a leitura, tá bom? Fazer a leitura do capítulo, irmãos, é essencial. Sempre vou insistir com os irmãos, que os irmãos façam, que é muito importante mesmo. E aí, se você puder acrescentar com a leitura da apostila, e principalmente a apostila de hoje tem muitos dados que eu não vou conseguir passar aqui para os irmãos, que eu fiz questão de passar aqui para os irmãos, dados históricos, né? Olha só, né? Esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, principalmente aqui na parte final da aula de hoje, eu coloquei aqui bastante dados históricos que você encontra em sites de educacionais, com conteúdo de ensino médio, né? Então você vai encontrar muita coisa que está aqui, que eu acrescentei aqui, que são dados históricos, né? Para comprovar aos irmãos a veracidade, a grandeza do cumprimento, né? Das escrituras. Então, se você puder ler, se você tiver curiosidade também, para acrescentar o seu conhecimento e para comprovar, né, para trazer aqui ao coração a grandeza da precisão da revelação, tá bom? Então, se você puder fazer a leitura, eu sei que vai te acrescentar bastante, tá bom? Então, procurei aqui colocar um conteúdo gostoso aí para os irmãos. Espero que os irmãos gostem, tá bom? Vamos lá? Aleluias. Glória a Deus. Prontinho. Estamos aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Opa! Perdão, irmãos. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. Pronto. Opa! Aqui, os 4 animais. É a nossa aula, capítulo 7, aula 7 de Daniel. Amém? Vamos lá.
Glória a Deus. Queridos, se você for ler aí o capítulo 7, você vai já logo ganhar, já entender esse ponto aqui, né? Quando acontece essa revelação do capítulo 7. Porque no capítulo 6 nós já vimos ali o relato do que acontece com Daniel ali já no império, né, do rei Dario, né? E só que o que acontece? O capítulo 7 ele é anterior aos fatos do capítulo 6, tá bom? Então, antes até ali do capítulo 5 também, quando aparece a mão ali escrevendo, então Daniel ele recebe a revelação no capítulo anterior, nos dias, né, de Belsazar, né? Vamos ver aqui. Quando acontece, perguntas preliminares, quando acontece a visão do capítulo 7, quando é que Deus dá para Daniel? Como foi a revelação que Daniel teve? A Bíblia responde, então, para te incentivar a você fazer a leitura, tá bom? Olha lá. A Bíblia responde, né? Claro. Primeiro, né? Quando acontece nos dias de Belsazar, quer dizer, antes dos acontecimentos do capítulo 5, e de forma de visão e sonho. Quer dizer, uma mescla de sonho e visão que Daniel tem do Senhor. Isso aí você vai ver lá já no comecinho do capítulo 7, tá bom? Outro ponto preliminar que é bom nós olharmos também, temos em vista dois pontos importantes aqui que eu quis elencar aqui para os irmãos já irem preparando o coração, tá bom? A primeira delas é que o conceito de revelação gradativa de Deus. Quer dizer, Deus ali, o que nós estamos vendo no capítulo 2, e vamos ver no capítulo 7, agora no 8 até o 12, é uma evolução da revelação bíblica, tá bom? Então, é repetição? Não, não é repetição. Deus ele está acrescentando dados, informações para Daniel, tá bom? Então, é a revelação até chegar ao Apocalipse. Aí nós teremos aí uma revelação bem mais ampla, bem mais abrangente, e mais para os nossos dias também, tá bom? Então, é isso. E a questão da revelação, a diferença da forma como vê o homem, né? Quer dizer, nós olhamos o hoje, né? A nossa visão, podemos olhar o passado, né? Olhamos de forma humana, quer dizer, o que passou, os nossos dias. E o nosso Deus, ele vê todas as coisas, né? Deus não vê como vê o homem, né? Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o que está oculto, Deus vê os dias, né? Nabucodonosor, ele tem a visão ali da estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro, e os relatos que nós vamos ver agora, eles são relativos aos mesmos fatos, entretanto, a aula de hoje nós vamos acrescentar um período muito importante, um período longo, que Deus amplia a revelação. Então, como vimos na aula lá número 3, né, Nabucodonosor ele viu simplesmente ali o momento que dos pés, né, de mistura de barro e ferro, e ali ele vê aquele momento aqui, que nós vimos que é uma mistura de um poder, né, de um poder político, de poderes, né, e por isso é um poder frágil, e dali já a pedra já é lançada, a pedra simbolizando Jesus, quer dizer, o reino de Deus esmiuçando o reino dos homens. Entretanto, hoje, as visões que nós vamos comparar hoje, elas são de períodos relativos, só que Deus ele dá mais um período para Daniel, tá bom? Então, são esses dois pontos que precisamos ter em mente, que a visão é gradativa, a revelação é gradativa, e o que vamos ver hoje tem um período relativo, que vamos ter mais informações, tá bom? E que Deus vai dar para Daniel, com as visões daqui do capítulo 7, e uma ampliação de mais um período muito, muito importante, tá bom? Vamos lá. Então aí um quadro comparativo, só para você ter aí, para nós compararmos, nós vamos analisar separadamente, tá bom? Mas se você quiser parar, dar uma olhadinha nesse quadro aí,
legal, tá? Eu quis manter esse quadro para você, mas nós vamos ver agora, separadamente, tudo bem? Então já vou passar para o próximo slide, porque o conteúdo tá esse aí mesmo, tá? Olha só para você comparar aqui, né, a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor e a visão de Daniel, que é um leão com asas, né? A visão aqui de Nabucodonosor, que é aqui o peito e os braços de prata, e do mesmo período o Daniel, ele vê aqui um urso, né, com 3 costelas na boca, né, que é equivalente ao período Medo-Persa, que é a revelação do período Medo-Persa. Aqui o quadril, né, a cintura aqui de bronze, que é o período grego, e Deus, né, até para melhorar ali a revelação, fantástico, né, esse pedaço aqui também, que Deus mostra para Daniel um leopardo, né, com 4 cabeças e 4 asas, né, nós vamos ver isso aqui, as pernas de bronze, que aí ele já vê uma besta que já não tem aparência de animal nenhum, com 10 chifres, e aqui os pés de barro e ferro, equivalente aos chifres, os 10 chifres. E por aqui acaba, só que hoje nós vamos ampliar, né, quer dizer, a comparação entre as duas visões até aqui somente, tá bom? E aí a gente vai ampliar mais hoje um trecho bem legal, tá bom? Segura aí que tem bastante conteúdo hoje, beleza? Vamos lá. Primeiro animal. Então você vai ler lá o capítulo 7, ali até o versículo 4, você vai ver que Daniel ele vê um leão com asas, né, que representava, equivalente à cabeça de ouro, o Império Babilônico. E ele tinha asas de águia, enquanto eu olhava, e foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Olha só, né, amados? Com quem foi que aconteceu isso? Por isso que eu digo, as visões aqui do capítulo 7, elas são uma ampliação, uma confirmação também já da visão e uma ampliação também da revelação. Então, olha só, esse leão com asas, Daniel está falando que foi lhe dado um coração de homem, né? E foram arrancadas as asas, né? O que aconteceu lá com Nabucodonosor? Aquela visão da árvore, né? Ele foi arrancado e aí até que foi lhe dado um coração de homem, né? Quer dizer, uma identificação ali desse leão com asas com a figura de Nabucodonosor quando ele é tirado do seu poder, né? Então a identificação desse animal com a cabeça de ouro e com o rei Nabucodonosor é muito clara, né? O relato das asas sendo arrancadas e o coração sendo trocado fala diretamente com a humilhação do rei babilônico. Então, quer dizer, Deus confirmando no coração de Daniel isso. Por quê? Porque, na verdade, esse animal já havia passado, tá bom? Então, se ele está ali nos dias de Belsazar, né? Quer dizer, ele está ali naqueles dias, na verdade, né? Já havia acontecido o relato, porque se ele está, se eu ver ali no comecinho do capítulo 7, os dias de Belsazar, então já havia acontecido ali com Nabucodonosor, aquele momento que ele perde a sua glória, né, que ele vai lá habitar com os animais, né? Então Deus está confirmando no coração de Daniel aqui com essa visão do leão com asas. Agora, a partir daqui, Daniel é tudo novidade para Daniel, tá bom? Tá? Porque esse urso aqui com 3 costelas na boca, ele é equivalente, né, ao Império Medo-Persa. Só que se Daniel está nos dias de Belsazar, então esse período não havia se cumprido ainda para Daniel, né? Então vamos lá ler o texto, né? Representa o Império Medo-Persa sendo um reinado mais proeminente, quer dizer, aumentou mais, né? Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então,
até essa figura dele se levantando, né, de um lado só, né? Olha só, o qual se levantou de um lado, quer dizer, como se ele fosse só, como se um lado desse leão fosse mais forte, né? Então, é uma figura clara do Império Medo-Persa. Por quê? Porque aquilo que falamos na aula passada, né? O imperador Ciro, como persa, provavelmente ali uma união entre os Medos, o rei Dario e o rei Ciro, só que o Império Persa era mais forte, né? Então já é uma alusão também quando ele se levanta de um lado só, como se um lado mais forte desse urso, né? Representando ali o Império Persa, o lado persa do Império Medo-Persa. E tinha 3 costelas, então esse Império Medo-Persa, quando se levanta, ele consegue aniquilar 3 grandes reinos que eram da época. O babilônico, é claro, a Lídia e o Egito. Então, o Império Medo-Persa, você vai ver na história, que foi justamente isso que aconteceu, né? O Império Medo-Persa tinha essas 3 costelas, que foram os 3 principais reinos e até o império da época que realmente ele tragou, né? Então foi-lhe dito, levanta-te e devora muita carne. Esse foi o poder do Império Medo-Persa. O terceiro animal maravilhoso representa o Império Grego, o grego macedônico, né? Então os irmãos percebam que são transições de reinados. O Império Babilônico, que foi aniquilado, né, pelo Império Medo-Persa. Agora esse terceiro animal é outro reino que domina, né, o reino anterior. Então esse leopardo, né, com 4 cabeças e 4 asas, simbolizava o Império Grego Macedônico. E hoje nós temos os dados históricos, né, irmãos? Só nos basta aqui comparar a perfeição dos relatos bíblicos, da revelação bíblica, com os dados históricos. Então, você que gosta de história, você vai ver que realmente é isso mesmo, né? Foi estabelecido por Alexandre Magno em 331 a.C., mais conhecido para os íntimos como Alexandre o Grande, né? Tem filme dele aí, foi um imperador poderosíssimo na época. Só que o que acontece com eles, com Alexandre, irmãos? Ele morre muito cedo. Eis aí porque 4 asas nesse animal, né? Quer dizer, simbolizando que foi uma transição, foi um período muito rápido. Além de ser um leopardo, né, irmãos, que já é um animal já veloz e com 4 asas, então já simbolizava a rapidez da transição do período de domínio desse animal. E outro detalhe desse animal é que ele tinha 4 cabeças. 4 cabeças, então já simbolizando que ali que o Império Grego ele foi forte enquanto Alexandre era vivo. Após a morte de Alexandre, o Império Grego se enfraqueceu demais. Por quê? Porque ele foi diluído entre os seus 4 principais generais, que Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, as 4 cabeças, né? As 4 cabeças, o que foram? Foram os 4 generais de Alexandre o Grande que, né, claro, por disputa de poder, o império se enfraqueceu porque um reino dividido, né? Então não subsistiu durante muito tempo, tá bom? Então aí o terceiro animal já mostrando para a gente a história. Então você vê que lindo, né, irmãos? A gente pensamos assim, mas quer dizer, 200, 300 anos Daniel recebendo uma revelação de um general que viria, né, um império grego, da forma como veio, a perfeição da comparação ali das asas, das 4 cabeças. Então, queridos, eu sei que eu estou até correndo um pouquinho aqui, mas porque a gente tem bastante conteúdo hoje,
Mas o que é maravilhoso nós pensarmos é a grandeza da revelação. Quer dizer, 200, 300 anos antes, Deus dando para Daniel, falou assim, olha, vai vir um império que vai subjugar o anterior, né, o urso com as 3 costelas, e vai ser muito rápido e vai ter 4 cabeças. Então, é maravilhoso, né, amados? Quando olhamos a história e vimos um Deus que tudo vê, que está no controle de todas as coisas, não é verdade? Aleluias. E o quarto animal, amados. O quarto animal é muito... Né, a história, né, já nos conta, quer dizer, quando o Império Romano ele subjuga, quando ele domina o Império Grego, né, pela fragilidade dos seus 4 generais divididos, então o Império Romano chega e simbolizado por esse animal. É um animal que, diferente dos outros, que era um leão, um urso, um leopardo, esse não tinha aparência nenhuma. Ele só tinha uma aparência terrível, conforme Daniel descreve. Ele tinha uma aparência terrível, tinha grandes dentes de ferro e pisava aos pés o que sobejava, quer dizer, ele aniquilava com tudo. Um animal feroz e com dentes de ferro. Você vê até isso interessante, né? Porque as pernas de da estátua lá de Nabucodonosor são pernas de ferro. E uma coisa que é interessante, uma característica interessante do Império Romano, justamente foi o domínio que eles tiveram do ferro, né? A descoberta, quer dizer, muito usado ali os utensílios, as ferramentas, as armas, né? O armamento de ferro. Então, era o domínio que o Império Romano tinha do ferro foi preponderante para o seu crescimento, para a sua expansão e para o seu poderio também, né? E perceba que esse animal ele tem 10 chifres. Então, comparando com a estátua de Nabucodonosor, que ela na sua base tinha os seus pés com 10 dedos, né? E uma mistura de barro e de ferro, isso é uma revelação que Deus está dando para Daniel, que esses chifres eles são um outro período histórico, uma revelação de uma outra transição que ocorreu também, que quer dizer, para Daniel iria ocorrer, né? E que é interessante que a gente vai ver bastante isso aqui para frente, que vai ser o nosso foco maior da aula hoje. Mas olha só para adiantar um pouco. Na estátua de Nabucodonosor tinha o ferro, as pernas de ferro, e o outro período seria barro e ferro misturado. Nesse período dos 10 chifres, que simbolizam também 10 reinos, 10 poderes, né? Também havia ali, nesse momento, também uma mistura com o Império Romano, porque o ferro, né? O ferro, só que quando esses 10 reinos eles começam a invadir o Império Romano, ali o Império Romano não se desfaz de uma vez. Então fica ali uma mistura, né? Quer dizer, o Império Romano ali lutando para ainda se subsistir e aqueles 10 reinos bárbaros, né, que a gente vai ver agora, ele invadindo ali, tentando dominar e extinguir o Império Romano. Só que o que acontece nesse quarto animal, amados? Olha só, esse quarto animal aí é o nosso foco de hoje, né? Desses 10 chifres desse quarto animal, caem 3. 3 chifres dão lugar a um chifre pequeno. Então esse chifre pequeno, irmãos, já é um acréscimo da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele vai só até aqui os 10 chifres,
olha só onde estou passando aqui. A visão da estátua vai até os 10 chifres. Daniel já tem um acréscimo aqui, que desses 10 chifres vão cair 3, e desses 3 vai nascer 1. Então já é um período aí que a gente vai estudar aí mais agora, já nessa aula, tá bom? Mas já é a parte do acréscimo que Deus está dando para Daniel, tá bom? Vamos lá que tem bastante coisa. Então esses 10 chifres, amados, o que acontece? Quando o Império Romano começa a se enfraquecer, e até tem essa perfeição também, né? 2 pernas, né, amados? Então, desde ali do princípio, o Império Romano tinha aquela divisão entre o Império Romano Oriental e Ocidental. Já teve uma época que teve até 2 capitais, uma era em Roma, a outra era em Constantinopla, né? Então, quer dizer, a divisão ali das 2 pernas, né? Então, o que acontece? Quando esse império começa a se enfraquecer, os povos bárbaros eles começam a invadir o território do Império Romano. Então, quem eram os bárbaros? Eram povos que estavam fora do território do Império Romano. Então, pela fragilidade do Império, eles começaram a invadir, né? E aí nós vemos aqui, eu deixei aqui a lista para os irmãos, desses 10 reinos bárbaros, né? 10 povos bárbaros. Isso aqui você vê em sites de escola, você vai comprovar. E aqui eu deixei... aqui são os povos bárbaros, aqui à esquerda, e a correspondência deles hoje, né? Aqui os germanos são os alemães, é claro, os borgonheses, os suíços, os francos franceses, lombardos italianos, os saxões os ingleses, os suevos os portugueses e os visigodos, os espanhóis. Agora temos aqui os érulos, os vândalos e os ostrogodos, que estão extintos. Esses 3 estão extintos. Olha que curioso, hein, irmãos? Mas Deus já avisou que iria acontecer, né? Olha só. Vamos lá. Então, a transição dos 10 chifres, desse período dos 10 chifres, misturado ali com ferro, quer dizer, o Império Romano lutando para se subsistir, né? Aquela mistura de ferro e barro, aparece aqui o período do chifre pequeno. Só que a ascendência do chifre pequeno está dependendo, perceba que ele só aparece quando os 3 chifres caem. Então nós vemos aqui, olha só, versículos 8, 20 e 24. Estando eu considerando as pontas, os chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta, digo que tinham olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme que o das suas companheiras. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Perceba que aqui o versículo 24 já é a revelação que Deus dá para Daniel através do anjo, né? Então essa é a revelação. Quer dizer, esses chifres são reinos. Perceba que não são impérios, como foi nos outros casos, né? E esses reinos, eles darão lugar a um, que será diferente dos outros 10, e esse abaterá 3 reis. Então, 3 reinos cairão dos 10, para que esse com aparência de homem, falando grandiosamente, viesse a aparecer. Então a aparência do pequeno chifre
ele estava condicionado à extinção de 3 dos 10 reinos. Vamos lá. Pega aí, meu irmão. Eu deixei aqui as características, tá bom, irmão? Isso aqui eu gosto de fazer esses cronogramas, eu gosto que me organiza, né, para estudar e tudo, né? Mas seria legal você fazer a leitura lá e fazer uma comparação aqui. Olha que legal. Tem aqui os versículos e você vai comparando, tá bom? E ampliação da revelação. Então, seria muito gostoso se você fizesse a leitura dos capítulos com essa tela aqui. Tudo bem? Você pausa aqui o vídeo e volta aqui para você ver as características desse chifre pequeno, dessa pequena ponta, como diz Daniel. Mas quanto tempo duraria o poderio do chifre pequeno? Se estamos falando aqui, irmãos, de períodos, falamos do período do Império Romano, as 2 pernas, os pés com os 10 dedos, mistura de ferro e barro, quer dizer, o Império Romano com aqueles 10 reinos bárbaros tentando subsistir, e depois acontece dos 3 chifres caírem e esse chifre pequeno subsistir. Mas qual é o tempo de duração desse reino? Qual é o tempo que Deus... Porque todos os outros reinos eram condicionados, um ia sucedendo o outro, certo? Só que esse texto do capítulo 7, o capítulo 7 de Daniel, nos revela também o período de poderio desse reino, tá bom? Então, se apega aí que a gente tem um... Se liga aí, meu irmão. Ó, não dorme não. É um conteúdo maravilhoso. Presta atenção. Então, vamos lá. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos. Eles quem? Os santos. Por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, o poderio desse chifre pequeno será de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quer dizer, 3 tempos e meio, certo? Nós vamos considerar aqui, os irmãos já vão entender mais para frente, o tempo ano. Os irmãos lembram aquela aula, né, da visão lá de Nabucodonosor também, né? Ali quando falamos a respeito da equivalência tempo-ano, tá bom? Pega lá, pega aí, que você vai ver. Um tempo e tempos e metade de um tempo, então nós vamos considerar 3 anos e meio. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Mas quanto equivale em dias bíblicos isso? Então, vamos lá, recapitulando. O anjo fala que o poder desse chifre pequeno vai ser de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, nós vamos considerar esse tempo como tempo ano, tudo bem? Então, vamos lá. Considerando um ano, então seriam 3 anos e meio. Mas quanto tempo que equivale esses 3 anos e meio? Então, nós vamos considerar dias bíblicos. Quais são os dias bíblicos? Como é que a gente descobre isso? Vamos lá. Olha só que gostoso. Se você for lá em Gênesis capítulo 7, olha só que legal. Presta atenção. No ano 600 da vida de Noé, quer dizer, Noé tinha 600 anos. No mês segundo, aos 17 dias, quer dizer, dia 17 de fevereiro, vamos dizer assim, se fosse no nosso calendário, né? No dia 17 do segundo mês daquele ano, do aniversário de 600, imagina aquela velhinha, aquele bolo de Noé, a família cantando, 600 velhinhas lá, o povo festejando. Justamente naquele ano do aniversário de 600 anos de Noé, no dia 17 do segundo mês, começou a chover.
né? Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Capítulo 8, versículo 4. E a arca repousou no 7º mês daquele ano, no dia 17, quer dizer, no mesmo dia do mês, sobre os montes de Ararat. Então, do dia 17 do mês 2 ao dia 17 do mês 7, foi o tempo que a arca, né, esteve ali no dilúvio, né? Então, logo, né, 5 meses se passaram. Então, do dia 17 do segundo mês para o dia 17 do 7º mês. 5 meses. Só que olha só o versículo 3 do capítulo 8. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias as águas minguaram. Então, olha só, esse período de 5 meses que a Bíblia faz questão de nos mostrar que foram exatos do dia 17 ao dia 17, então 5 meses. Então, no versículo 3 nos revela que esse período de 5 meses foram exatos 150 dias. Então, o mês bíblico, ele conclui-se que o mês bíblico é de 30 dias. Tudo bem? Então, um tempo e tempos e metade de um tempo, que equivale a 3 anos e meio, são 42 meses, certo? 12, 12, 12, né? 12, 24, 36, mais 6, 42. Tudo bem? Olha lá a matemática aí, irmãos. Vezes 30 dias, 42 vezes 30, nós temos 1.260 dias, anos. Tá bom? Deu para entender? Se você não entendeu, dá um reforço lá na aula de matemática. Brincadeira, amados. Dá uma voltadinha aí no vídeo, tá bom? Me manda mensagem, ou a gente dá um reforço aí também para melhorar a explicação, tá bom? Mas volta lá, se você não entender, voltando o vídeo, a gente dá uma reforçada, tudo bem? Vamos lá. Como dito acima, a ascensão desse chifre pequeno está relacionada com a queda de 3 chifres, ou seja, de 3 reinos bárbaros. Então, quando começa o poderio desse chifre pequeno? Quando os 3 caem, ele aparece, o chifre pequeno. Então, vamos lá. No ano de 538 depois de Cristo, a Igreja Católica consegue derrubar a última resistência à sua soberania, o reino dos ostrogodos. O que ocorre, amados? Quando os bárbaros começam a invadir o território do Império Romano, o Império Romano na luta para permanecer, né, no poder, eles começam a fazer aquela mistura política-religião. Eles adotam o cristianismo para tentar salvar o Império Romano e eles descobrem que realmente, né, queridos, o poder religioso ele é muito maior do que poder bélico. Eles descobrem a estratégia, e só que o que acontece? Quando esses 10 reinos bárbaros invadem o território do Império Romano, 3, isso aí você vai ver em sites educacionais, 3 desses reinos, eles adotam a doutrina ariana. O que era a doutrina ariana? Ário foi um bispo do catolicismo romano lá no começo da igreja. E o que acontece? Ário ele começa com uma doutrina dizendo que Jesus ele não era Deus. Jesus não fazia parte da Trindade. Ele começou a questionar a divindade de Cristo.
como membro da Trindade, Jesus como Deus. Ele começou a questionar. E Ario foi expulso da igreja, foi tratado, foi dito como herege. Só que o que acontece? Amados, os vândalos e os érulos, eles adotaram essa doutrina ariana. Então, o que acontecia? Eles refutavam totalmente o cristianismo. Então, o catolicismo do Império Romano, para eles, era inadmissível. Então, eles derrubaram os vândalos, os érulos, e os ostrogodos foram os últimos a subsistir, a se segurar ainda. Então, no ano 538 é quando o Império Romano e o catolicismo, a Igreja Católica, consegue extinguir os ostrogodos. Então, a partir de 538 é que o Império ele se unifica através da religião e o poder do catolicismo romano ele começa sem limites a partir de 538. Por quê? Porque os outros povos bárbaros se converteram, né, ao cristianismo, né, ao catolicismo romano, e unificando o reino, né, e adotando essa religião universal, né? Só que o que acontece? No ano de 1798 d.C., no período da Revolução Francesa, o general Napoleão Bonaparte exilou o Papa até a morte, confiscou toda a propriedade e poderio da Igreja Romana. Então, durante esse período de 538 a 1798, a Igreja Romana ela dominou o mundo, ela tirava reinos, ela confiscava bens, propriedades, ela tirava um rei e colocava outro, ela tinha poder absoluto e restrito para fazer o que bem entendia, sob pena de excomungar, porque o entendimento que para colocar medo no povo era que se um papa excomungasse alguém, né, ele ia para o inferno direto, não tinha salvação. Então era a forma de poder, o poder religioso. Então, fazendo isso, eles confiscavam bens, confiscavam terras, poder irrestrito. Só que quando vem lá Napoleão Bonaparte, já até pelo enfraquecimento já do catolicismo, pela Reforma Protestante, que foi lá em 1630, mais ou menos, né? Então, aqui em 1798, o catolicismo romano já estava enfraquecido, né? Então, chega a Revolução Francesa e é um golpe fortíssimo contra o poderio romano, e ele perde. Nunca mais o Império, a Igreja Católica Romana, ela nunca mais teve o poder que teve até o ano 1798. Então, o que acontece? De 1798 a 538, 1260 anos que o chifre pequeno teve poder para mudar a lei de Deus, como o texto diz lá, e falar blasfêmias, e foi justamente isso que o catolicismo fez durante 1260 anos. Eles mudaram a lei de Deus, distorceram os ensinamentos bíblicos, afastaram os homens de Deus, venderam salvação e se cumpriu. As revelações dadas ao profeta Daniel se cumpriram. Quando Daniel ele tem a revelação dos reinos, Daniel ele tem a revelação até esse ponto, até esse momento histórico, que é o que Daniel, que Deus dá a ele, amplia a visão da estátua de Nabucodonosor e dá ali os animais, né, os 4 animais, e principalmente, né, os chifres, e o chifre pequeno que simboliza aqui que
que anuncia esse poder que era diferente de todos os outros, mas mais robusto, né, mais forte, né, se mostrou mais forte e falava blasfêmias, falava grandiosamente e mudou a lei de Deus. Então está aí, amados, a perfeição das Escrituras, esse período que foi dado a esse chifre de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, esses 1260 anos, e se cumpre com exatidão as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Agora, projeções para o Apocalipse. Então, veja bem, irmãos, o que temos visto aqui, até o capítulo 7, até esse ponto, é que Deus dá uma revelação histórica para Daniel de tudo que já se cumpriu. Amém? O que Deus deu para Daniel se cumpriu. Só que, assim como foi nos outros capítulos, há uma projeção para nos ajudar a interpretar aquilo que está por vir. Tá bom? As projeções para o Apocalipse, que para nós são bem importantes, tá? O que vimos até agora são simplesmente confirmações, né? Quer dizer, Deus mostrando, olha, eu estou no controle, eu vejo todas as coisas e até para nos ajudar a interpretar, tá bom? Eu creio que você que está aí já nos acompanhando desde a primeira aula, você já percebeu que a importância, né, queridos, de nós começarmos por Daniel, principalmente hoje, né, a aula de hoje, né, irmãos? Aí dá para você entender que se começássemos pelo Apocalipse, com certeza iríamos inventar história, né? Então, olha só, amados, olha a projeção aqui para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. A gente vai ver mais especificamente, mas olha só. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Olha só que legal, né? O versículo 6 fala que ela foi guardada por Deus durante 1260 dias, e no versículo 14 diz que ela foi guardada por um tempo, por tempos e por metade de um tempo. Olha só a perfeição bíblica para mostrar que realmente a confirmação, né, amados, que bastava, né, nós olharmos os dados históricos e percebermos que realmente as escrituras se cumpriram. Os 1260 anos do poderio do chifre pequeno realmente se cumpriu. O tempo e tempos e metade de um tempo. Tá bom? Está confirmado aqui que esse período equivale a 1260 dias, anos. Amém? Projeções para o Apocalipse. Assim como as revelações proféticas de Daniel se cumpriram integralmente no tempo e na história, podemos ter a convicção que aquilo que está profetizado também se cumprirá. Olha só o versículo 3 do capítulo de hoje, né? E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha só, Apocalipse 13:1. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Glória a Deus. Então nós vamos ver como nós vamos interpretar isso aqui do capítulo 13, quando nós chegarmos lá em Apocalipse, à luz do capítulo 7 de Daniel, tá bom? Glória a Deus. Espero que você tenha aí já captado, que você esteja gostando, né, irmãos? Eu faço votos que nós, como igreja, estejamos sendo acrescentados, tá bom? Se pela minha limitação você não entendeu alguma coisa, por favor, me manda mensagem. Eu vou ter alegria de poder reforçar alguma coisa, buscar mais algum conteúdo, tá bom? Para
para que você possa ficar sem dúvidas. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e na próxima aula, irmãos, é maravilhosa. Então, eu aconselho você não faltar, né? Na próxima quarta-feira estamos juntos novamente e você, eu aconselho, essa é a nossa aula número 7, tá bom? Então volta lá nas outras, pega lá do comecinho que eu sei que vai te abençoar e nós estamos, assim como Deus fez com Daniel, né? Está sendo acrescentado o conhecimento, assim nós estamos fazendo também. Deus está acrescentando para nós e nós estamos crescendo no conhecimento, na graça e na revelação dos temas escatológicos, tá bom? Em nome de Jesus, meu amado, minha amada irmã, que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.